Criar em mim um coração que seja puro. 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 O Evangelho de hoje traz para nós umas coisas que são fantásticas. E eu vou tentar transmitir para vocês aquilo que Deus vem martelando nas nossas cabeças, nos nossos corações. Primeiro começa, e talvez a gente não tenha nem notado, a curiosidade do grego, que chegando perto de Filipe, diz assim: queremos ver Jesus. Filipe procura André e vão ter com Jesus. Então muitos de nós temos uma situação como fosse esses gregos que querem ver Jesus. Nós temos até os Filipes da nossa vida, os Andrés da nossa vida, que nos levam de encontro a Jesus. Mas nós queremos ver Jesus. O Evangelho não diz e não completa dizendo que eles viram Jesus. Ao ser perguntado, André e Filipe imaginaram Jesus se apresentando a eles. Mas não foi assim. Quando eles colocam diante de Jesus a curiosidade dos gregos, Jesus diz assim: olha, eles precisam me conhecer, não a minha aparência. Eles precisam me conhecer como eu sou. A atitude que eu tenho é a atitude que eu quero que cada um tenha. Que vocês não venham a mim por curiosidade, não. Vocês têm que vir a mim, não para me conhecer, olhar e ir embora. Vocês precisam experimentar a minha vida em vocês mesmos. Jesus não diz: olha, eu estou aqui, eu sou Jesus. Ele não disse isso. Ele diz: eu sou grão de trigo. E se este grão de trigo não cair na terra, não produz frutos. Talvez os gregos não tenham entendido nada. Talvez nós também não tenhamos entendido o sentido que Jesus quis mostrar, não só aos gregos, como também a Filipe, como também a André, como ele quer mostrar para todos nós aqui hoje. Vocês estão vindo me procurar, por quê? Qual é a razão de nós estarmos aqui? Muitas vezes nós procuramos Jesus por curiosidade. Muitas vezes nós vamos por obrigação, mas na realidade não trazemos dentro do nosso coração aquilo que é importante. Jesus vai mostrar aos gregos, aos apóstolos, e vai mostrar a nós qual o sentido deste encontro com Ele. Aquele que encontra Jesus, encontra a vida. Aquele que encontra Jesus, encontra a verdade, porque Ele é o caminho. Então, neste pequeno trecho do Evangelho, mais do que curiosidade, nós temos que enxergar o que Jesus quer nos colocar. Ele está dizendo para nós: querem me seguir? Vocês querem me conhecer? E a gente talvez diga: claro que eu quero. E se ele pedisse que nós levantássemos a mão, todos nós levantaríamos a mão. Todos nós queremos conhecê-lo. Então ele diz assim: ah, vocês querem
Então, renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz de cada dia e me siga. Você só pode me seguir se renunciar a si mesmo, tomar a cruz de cada dia. Aí sim, vocês vão começar a experimentar a vida. Será que nós entendemos isso? Será que é isso que nós queremos? Renunciar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir. No Evangelho, vocês vão entender o que no final é colocado para cada um de nós. Ele diz assim, que este mundo está sendo julgado e que o maligno, o príncipe deste mundo, está sendo derrotado. E a gente fica imaginando Jesus dizendo que a hora vai chegar, e a hora chegou, em que o príncipe do mundo vai ser julgado. Então esta hora é agora. Mas o príncipe deste mundo, quem que é? Deveria ser Jesus. Mas Jesus está dizendo que o príncipe vai ser julgado, então não é ele. Então quem é? E a gente fica olhando, e só pode ser o demônio. Então o demônio, neste momento, é julgado. Não é lá atrás, não, é agora, aqui. Neste momento ele é julgado. É neste momento que nós queremos devolver a Jesus o que é de Jesus. Por isso que ele diz, não rasgue as vestes, rasgue os seus corações. Porque se o demônio é príncipe, é porque nós somos súditos dele, é porque nós somos servos dele. Vocês se lembram? Lá em Lucas, no capítulo 4, quando Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto, no momento, o demônio o coloca num lugar bem alto, mostra todos os reinos da terra e diz para ele, eu te darei todos estes reinos, todas estas riquezas, eu te darei todo o poder, porque tudo isso que você está vendo aí pode ser seu, porque me foram dados. Tudo isso aí me deram, tudo isso aí me deram. Então o demônio, ao tentar Jesus, está dizendo que Jesus pode ter poder, pode ter riqueza, porque este poder e esta riqueza foi dado a ele. Mas quem é que deu para ele? Se Deus nos deu o direito de nós sermos senhores de todas as criaturas, ele diz, tudo isso é de vocês. Lá em Gênesis ele está dizendo que é nosso. Ele está dizendo que nós é que vamos dar nome às coisas. Ele está dizendo que os vegetais, os animais, o mar, a terra, tudo é nosso. E de repente a gente descobre que o demônio diz que é dele. E quem é que deu para ele? Fomos nós. A nossa vida, na medida em que nós caminhamos pela maldade, nós vamos entregando para Deus. O quê? Entregando para ele? Nada. Nós vamos entregando tudo para o demônio. E Deus está dizendo que é preciso que este mundo seja julgado. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus. Aquele que, no cumprimento da vontade do Pai, agora se coloca para morrer a nossa morte. Lá em Filipenses, e aqui também neste Evangelho, Paulo entendeu muito bem, ele vai falar lá, mas Jesus está falando dele aqui e agora. Eu vou morrer. Está textualmente, se o grão de trigo não morrer, não produz frutos. E pela vontade do Pai, eu devo morrer, para que vocês tenham vida. Isto é o sentido fundamental do Evangelho. Se eu não morrer,
e se eu não for, o Paráclito não virá. É o Espírito Santo. E Jesus agora anuncia que ele deve sofrer, padecer. Lá em Isaías, no capítulo 53, ele vai dizer: aprove a Deus esmagá-lo pelo sofrimento. Aprove ao Pai esmagar o Filho. E a gente diz assim: mas por quê? E a gente vai entendendo que era preciso que nós voltássemos para Ele, que nós tivéssemos um caminho seguro. E o caminho seguro é Jesus. A gente muitas vezes não entende. Nós vamos ao grupo de oração, nós vamos à igreja, muitas vezes nós perseguimos coisas fantasiosas, e diz assim: está acontecendo um aparecimento de Nossa Senhora em tal lugar, está aparecendo alguém fazendo milagres naquele lugar, e a gente faz excursão, pega ônibus, algumas pessoas pegam avião, vão, e eu pergunto: o que vocês trouxeram de lá? Além da satisfação da viagem, o que vocês trouxeram de lá? Vocês foram buscar o quê? Foram buscar curas? Foram buscar milagres? E a gente vai atrás das curas, dos milagres, da libertação, e a gente se esquece de encontrar o Deus que cura. E a gente fica preocupado com a cura. E o Deus que cura, aonde está no seu coração? Não eram 10 leprosos? Um só voltou. Jesus não curou 10? Curou. Um só voltou. É um só que encontrou o Deus que cura. Os outros 9, apesar da cura, foram embora e não encontraram aquele Deus que cura. Então, neste Evangelho, Jesus, sendo Filho de Deus, não se fez poderoso, rico, forte. Ele se humilhou, se fez servo. Sabe por quê? Porque era cumprimento da vontade do Pai. E por ser vontade do Pai, este servo, este filho, não disse: Senhor, eu não quero. Ele disse: eu quero. E ele aceitou de livre e espontânea vontade este encontro pessoal com a morte. E ele foi vitorioso. A morte não foi capaz de vencer. Nós comentamos algumas vezes o sentido da paixão, do sofrimento de Jesus. Eu tive a oportunidade de algumas vezes colocar este pensamento, e talvez algumas pessoas até já tenham ouvido, mas eu vou repetir. Imagine, nós estamos caminhando para a Semana Santa. Nós estamos caminhando para um evento que se repete todos os anos. E a gente sabe que não tem muita novidade. A gente sabe até o que vai acontecer. Você sabe até as leituras que vão ler. Você sabe até as cenas que vão ensaiar. Vai ter teatro, vai ter representação. Então você conhece quase tudo. E o importante é o seu coração, onde está durante toda esta encenação, toda esta celebração, aonde você está. Corações ao alto. Será que nós podemos responder: o nosso coração está em Deus? Será que é verdade? É uma pergunta que tem que fazer para você, eu faço para mim, todos nós temos que fazer. Jesus, neste Evangelho, ele é o pleno cumprimento da vontade do Pai. Ele é o amém do Pai. Ele é o assim seja do Pai.
Então, durante o sofrimento, você pode imaginá-lo, Jesus sendo despido, envergonhado, repartiram as suas vestes, colocaram a coroa de espinho na cabeça dele, flagelaram, açoitaram, cuspiram, fizeram-no carregar a cruz. Nem a cruz foi levada por outra, ele carregou a própria cruz. A cruz era um sinônimo de facínora, de criminoso. Aquele que não cometeu pecado nenhum, aquele que não cometeu crime nenhum, mereceu a cruz. Aquele que fez o cego enxergar, o surdo ouvir, o coxo andar, aquele que fez Lázaro ressuscitar, apesar de todo o sofrimento, apesar de toda a maldade humana, ele ouviu ainda no final: crucifica-o, crucifica-o. Será que nós também não fazemos parte deste coro? Será que nós, e eu me incluo, não gritamos durante o dia, hoje mesmo, crucifica-o? Será que lá dentro do nosso coração, em vez de bondade, nós não encontramos maldade? Então, crucifica-o não deve fazer parte de nós. Se nós encontramos Jesus, nós encontramos a alegria, a paz, a vida, não a morte. Voltamos ao flagelo, voltamos à maldade que fizeram com ele, o julgamento fajuto, um juiz que julgou de uma forma política, não querendo trazer a responsabilidade para si, lavou as mãos, Pilatos. Então Jesus sofreu. E eu diria, como sofreu. Qual o momento que ele mais sofreu na sua cabeça? Você pode imaginar: Senhor, por que me abandonou? Senhor, por que me abandonaste? Quando prenderam ele na cruz, deve ter doído muito, muito, muito. Ele não desistiu. Então, talvez a reflexão que mais toca no nosso coração seja essa: no momento em que ele mais sofreu, foi o momento que ele mais amou, porque ele não desceu da cruz, ele não desobedeceu ao Pai. Nós somos chamados hoje a olharmos este Jesus de uma forma diferente. É preciso que nós coloquemos Jesus como Senhor da nossa vida. É preciso que nós coloquemos Jesus em primeiro lugar. Em João capítulo 15 ele vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Então hoje, vamos pedir que Ele seja Senhor da nossa vida. Por quanto tempo eu não sei. Talvez daqui a pouco não seja Senhor. Talvez daqui a pouco eu tenha outros pensamentos que vão me afastar dele. Mas agora é o meu eu no eu de Deus. É o meu eu no eu de Jesus. Agora é hora de nós nos colocarmos com o coração aberto. Agora é a hora de nós dizermos para Ele: Senhor, vem. Eu quero tirar do demônio
tudo aquilo que eu dei para Ele. O meu egoísmo, o meu orgulho, a minha vaidade, os meus vícios, os meus pecados de estimação, a minha solidão, minha tristeza, minha melancolia. Senhor, tudo isto que era meu, eu quero abandonar e deixar tudo de lado. E eu quero colocar essas coisas a teus pés, Senhor. E eu quero clamá-lo, pedi-lo, que venha habitar dentro do meu coração. Eu e o Senhor, um só. Eu quero ser templo vivo do teu Espírito. Templo vivo. E a gente fica imaginando, como é que pode nós, criaturas, habitarmos, deixar que Deus habite nos nossos corações e o Criador fica dentro de mim, dentro de você, e você e Ele um só. Se você tiver coragem hoje, agora, você se lembra lá da leitura de Jeremias. Dos teus pecados, já não lembro mais. É quando nós, com a pureza de coração, formos encontrá-lo, e se nós verdadeiramente nos entregarmos a Ele, neste ato de entrega, nós temos uma só resposta. Dos teus pecados, já não me lembro mais. Então vamos fazer isso. Vamos renunciar a Satanás, autor de todo mal, pai de todo pecado, de toda mentira. Dizer para ele, comigo não mais aqui. Dizer para ele que você agora assume uma nova vida, um propósito firme. Quaresma é tempo de mudança, é tempo de conversão. É tempo de você sair do seu eu para o eu de Deus. Muitas pessoas acham que Quaresma é tempo de tristeza. Não, Quaresma é tempo de encontro pessoal de você com Deus, de você com Jesus. É a renúncia deste mundo, é a renúncia do mundo, do demônio e a renúncia do eu mesmo. É o meu eu que deve ser de Deus. As coisas do mundo que me aliciam, que me levam ao pecado, eu renuncio. E o demônio, eu renuncio. Eu quero me encontrar com a minha insignificância, e a minha insignificância eu quero dar ao Todo-Poderoso, ao Senhor Deus da minha vida. Se nós fizermos isto, valeu a pena. E sexta-feira da paixão, a quinta-feira santa, não será mais um feriadão. Opa, vem aí um feriadão. Vamos emendar esse feriadão. Não é feriadão. É tempo de encontro pessoal com este Deus que morre por você. Este Deus que resgata você das mãos do mal, das mãos do demônio. É coragem. Eu venci o mundo, diz Jesus. Então nós temos que ter esta coragem de nos colocarmos ao lado do vencedor do mundo. E olhar para Jesus de uma forma diferente. O quanto Ele me amou. Apesar de todos os meus males, dos meus pecados, dos meus absurdos, Ele não desistiu de mim. Ele não me sucateou. Ele não me colocou de lado. Se aproprie dessa salvação, desse resgate. É isso que Ele quer. Que nós nos encontremos de uma forma pessoal com Ele.
por favor, que este dia de hoje seja um encontro pessoal de cada um de nós com Jesus. A cura virá por acréscimo. A libertação virá por acréscimo. Os prodígios virão por acréscimo, se você encontrar Jesus. Então vamos pedir, fechar um pouquinho os nossos olhos, os nossos ouvidos, que ninguém da direita interfira no da esquerda, nem o de trás da frente. É você, Jesus. Ele permitiu hoje que nós estivéssemos aqui. Entre tantas pessoas, Ele nos escolheu. Ninguém aqui é acidente de percurso, ninguém aqui caiu de paraquedas. Todos nós fomos trazidos porque Ele nos quis. Porque algo importante Ele tinha para colocar nos nossos corações. Talvez você tenha imaginado, ou esteja imaginando, eu não tenho jeito. Eu não tenho mais tempo. Não, claro que tem tempo. Agora é a hora e a hora já chegou. Você se colocar agora como um verdadeiro adorador. Aquele que vai de encontro a Jesus em espírito, porque Ele é espírito e verdade. Então deixe que Ele tome conta de você. Diga simplesmente para Ele: eis-me aqui, Senhor, do jeito que eu sou, com as minhas limitações. Vem, Senhor, ensina-me a viver a vida, a amar como o Senhor amou, como o Senhor ama. Vem, Senhor Jesus, toma conta. Não dá para que eu seja mais o mesmo. Não dá para eu sair daqui e dizer que eu não entendi, que eu não sei. Senhor, eu sei que todos os meus pecados, todas as minhas abominações foram de livre e espontânea vontade, porque nada saiu de mim que fosse pecado, que não tivesse a minha participação. Na realidade, Senhor, sou réu, confesso. Eu pequei, porque eu desobedeci, porque eu deixei que o Senhor escapasse. Mas hoje, Senhor, vem tomar conta de mim. Vou repetir das minhas limitações, da minha ignorância, Senhor, o meu tempo, que eu prioridades que não eram importantes, mas eu coloquei na frente. Eu não deixei de fazer o que deveria fazer. Eu fiz aquilo que eu não podia fazer e deixei de fazer aquilo que o Senhor me mandou fazer. Perdoe-me, Senhor. Perdoe-me, Senhor, pela minha impaciência, pela minha raiva, pela minha tensão nervosa, pela minha agressividade. Perdoe-me, Senhor. Perdoe-me pelos meus gritos, porque lá em casa eu ganho no grito, na força. Perdoe-me, Senhor. Perdoe-me pela falta de amor que deveria haver em mim. Perdoe-me, Senhor, pelo meu tempo que eu não aproveitei. Pela minha idade, eu já deveria ser mestre nas coisas de Deus, e não sou. Eu sou como criança que precisa de mingau. Venha fortalecer-me hoje, Jesus. Amplie os meus limites. Não dá para ser mais o mesmo. Eu quero conhecê-lo melhor.
Então tira de mim, Senhor, as minhas mentiras, as minhas maldades, a minha vaidade, o meu orgulho. Tira do meu coração todo ódio, todo rancor, toda maledicência. Principalmente, Senhor, tira do meu coração toda falta de perdão. Dificuldade que eu tenho de perdoar o irmão. Dificuldade que eu tenho de perdoar o meu pai, a minha mãe. Dificuldade que eu tenho de dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Perdoe-me, Senhor, pelas vezes que à noite, na nossa casa, o silêncio se faz ouvir e a gente não escuta mais. A bênção, papai. E o pai respondia: Deus te abençoe, meu filho. A bênção, mamãe. E a mamãe respondia: Deus te abençoe, meu filho, minha filha. E a gente não ouve mais. A novela entrou no lugar. Você dorme assistindo um filme. Nós não conversamos, não dialogamos. Senhor, que possa voltar este grito de criança. Boa noite, papai. Boa noite, meu filho. Deus te abençoe. A bênção, minha mãe. Deus te abençoe. Tira de nós, Senhor, hoje, aqui e agora, o medo que nós temos de servi-lo. O medo de nos encontrar e assumirmos a responsabilidade que o Senhor nos chama. Todos nós aqui conhecemos o nosso chamado. Sede santos como eu sou santo. Ele diz mais ainda: imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Ide. Ele nos chama a sermos sinais, prodígios e milagres em nome dele. Perdoe-me, Senhor, pelas vezes que eu não fui, pelas vezes que fui contra testemunho, pelas vezes que diz que não te conhecia, pelas vezes que tive vergonha de dizer que eu te amava. Perdoe-me, Senhor. Eu quero trazê-lo para dentro de mim e dizer agora bem alto, mas muito bem alto: Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim. Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim. Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim. Diga você bem alto, diga para que seu ouvido ouça: Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim. Mas bem alto: Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim. Mas bem alto mesmo: Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim. Sabe por que nós estamos dizendo isto? Porque foi aquele cego que na beira do caminho mandaram que ele ficasse quieto, mandaram que ele ficasse calado. E quanto mais mandavam ele se calar, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim. E o que aconteceu? Jesus manda chamá-lo e pergunta para ele: o que queres? Ele diz: que eu veja, Senhor. E ele está perguntando para nós o que nós queremos. Senhor, nós queremos experimentá-lo, nós queremos vê-lo, nós queremos levá-lo para nossas famílias, nós queremos levar para os nossos filhos, para os nossos pais. Jesus, nós queremos vivê-lo. É isto que ele quer dizer para nós hoje. Que a morte de Jesus não seja em vão, que nós não deixemos passar essa oportunidade. Hoje, esta é a hora. A hora já chegou em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e verdade.
Pai, eis-nos aqui. Queremos adorá-lo, bendizê-lo, glorificá-lo, porque hoje é o dia que o Senhor reservou para que nós o encontrássemos. Então tira de nós tudo aquilo que nos impede de servi-lo total e livremente. Tira de nós os nossos vícios, os nossos medos, medo da morte, medo do escuro, medo da chuva, dos trovões, relâmpagos. Tira, Senhor. Medo da perda de um familiar. A gente morre de medo. E Ele vai curando os nossos corações, na medida em que nós vamos entregando os nossos medos para Ele. Toma conta, Senhor, dos nossos vícios, dos nossos apegos. Toma conta, Senhor. Toma conta, Senhor, do nosso tempo de ignorância, onde nós colocamos a nossa fé aonde o Senhor não está. Vamos procurá-lo no espiritismo, na macumba, no candomblé. Vamos procurar sortícios, cartomantes, horóscopos. E a gente guarda, né? Como chaveiro, pezinho de coelho. O bebê nem nasceu, a gente já coloca uma figuinha no bracinho dele para dar sorte. A sorte é a figa, não é Jesus, não é o batismo. Quantas coisas erradas nós vamos fazer. Colocamos dólar dobrado na carteira para a gente pegar mais dinheiro. Quantas coisas, quantos absurdos. Senhor, perdoe-me pelas vezes que procurei os sortilégios, pelas vezes que busquei a magia, pelas vezes que coloquei o Senhor em segundo plano. Mas hoje é um dia muito especial. Bem forte, Jesus, Jesus é meu Senhor, é meu Senhor e meu Deus, e meu Deus, meu Deus. meu Deus.